Você conhece essa cena aqui? Olá, eu sou o Léo Romero, bem-vindos ao Videonauta, e hoje nós vamos falar sobre um efeito muito prático utilizado no cinema chamado Dolly Zoom. Já deixa sua curtida, se inscreva no canal para saber mais sobre como o cinema é feito com um jeito prático. Então vamos ao vídeo. O efeito Dolly Zoom, ou também conhecido como vértigo, é uma distorção visual que serve para trazer tensão, ou se não aquela percepção da tensão que está acontecendo na cena para aquele personagem. Esse efeito foi criado pelo diretor de fotografia Irving Roberts, mas foi imortalizado pelo Hitchcock no filme que a gente conhece aqui no Brasil como O Corpo que Cai, de 1958. Esse filme em inglês se chama Vértigo, e daí vem o nome do efeito, efeito vértigo. Esse efeito também é chamado como Dolly Zoom, porque os operadores de câmera utilizam um carrinho que é chamado de Dolly, e daí vem o nome Dolly Zoom. Esse efeito ele precisa de duas coisinhas para ser feito. Um é ir e outro é voltar, por isso que ele tem esse nome de Dolly Zoom. Mas eu vou explicar um pouquinho mais para frente sobre como é que se faz isso. Se você quer aprender como fazer esse efeito com o seu celular, fica até o final do vídeo que eu vou ensinar você a como fazer. Hoje, com o avanço da tecnologia, além do carrinho, a gente tem N maneiras de se fazer esse efeito. Nós temos hoje muitos estabilizadores, temos Steadicams e tudo mais, que nós podemos utilizar para fazer o mesmo efeito que o carrinho faz. Mas o carrinho, ou Dolly, ainda é muito utilizado na indústria do cinema. Ah, Léo, mas como assim o carrinho vai e o outro volta? Eu não estou entendendo muito bem. Beleza, eu vou explicar para vocês. Olha só, o efeito ele é muito prático de ser feito. Enquanto você está indo com o carrinho para frente, sua câmera tem que estar fazendo um movimento oposto. Ou seja, se o carrinho está indo para frente, o zoom da sua câmera tem que estar indo para trás. Deu para entender mais ou menos? Olha essas imagens aqui. As lentes, nós temos algumas diferenças entre elas. Nós temos as lentes fixas e nós temos as lentes zoom. Essa aqui, por exemplo, é uma lente 50mm e ela é uma lente fixa. Mas o que é uma lente fixa? Lentes fixas são lentes com o mesmo ângulo. Então quem se movimenta é o operador da câmera. Então se ele quer que o objeto fique mais perto, ele tem que se aproximar do objeto. E se ele quer ele mais longe, ele se afasta do objeto. Então essa lente ela não se movimenta dentro da câmera. Quem se movimenta é o operador. Agora, diferente dessa lente, nós temos as lentes zoom. E o que é? Ela tem vários escopos de ângulos diferentes. E você pode, dando zoom com ela, escolher qual você quer. Se você quer uma 35, 50, 85, 200mm, tanto faz. Então assim, é você parado no mesmo lugar, pode alcançar um objeto mais longe ou mais perto, mas você não precisa se movimentar. Então essa é a diferença entre você ter uma lente fixa, em que você se movimenta, e uma lente zoom, onde quem se movimenta é a lente. No mercado nós temos vários tipos de lentes. Lente fixa, anamórfica, macro, zoom. Nós temos vários tipos, mas eu vou deixar esse tema para um outro momento e fazer uma série bem especial sobre lentes. Então agora que a gente sabe um pouquinho sobre a lente, eu vou explicar como é que funciona um pouco melhor o efeito Dolly Zoom. Você só é capaz de fazer esse efeito com uma lente fixa se você fizer o efeito depois na pós-produção, digitalmente fazendo. Então, como eu disse anteriormente, você precisa que a sua lente tire o zoom, ou seja, ela vá de 200mm, vamos botar como exemplo, para 24mm. Só que ao mesmo tempo você precisa que o seu carrinho saia de um ponto X e vá até o ponto Y. E esses dois efeitos têm que ser feitos com sincronismo. Então enquanto o carrinho está indo, ou seja, ele está se aproximando do objeto, a sua lente que estava fechada com um zoom, vamos supor assim, ela tem que ir abrindo o ângulo dela. Então ela estava fechada, você vai tirando o zoom e ela vai abrindo.
Só que ao mesmo tempo ela tem que ir fazendo isso com o carrinho indo pra frente. É um efeito prático, não é um efeito difícil, mas é um efeito que tem que ser feito muito bem feito. Quantos feitos, né? Mas assim, a indústria do cinema antigamente não tinha tantos recursos na mão como hoje nós temos, com efeitos de 3D ou você filmar tudo com fundo verde e tirar digitalmente. Então eles tinham que se adaptar ao que eles tinham em mãos. Esse efeito é muito prático, muito simples e a sensação dele é maravilhosa. Como eu disse, Hitchcock imortalizou esse efeito no cinema, mas a gente tem um filme que está muito mais grudado na nossa cabeça, que é o filme Tubarão, de 1975. Então assim, mesmo pra você que nunca assistiu o filme, eu tenho certeza que você já viu essa cena em algum lugar, porque essa cena ela é repetida inúmeras vezes em vários filmes diferentes, e muitas das vezes ela é feita numa forma cômica, dizendo assim. Não é um filme de terror ou horror, só que ela é feita pra te transmitir essa sensação de tensão, de medo, de espanto daquele personagem ou algo que ele tá descobrindo ali agora. A gente tem essa cena muito bem feita no filme Ratatouille, por exemplo, que é um filme infantil. Ou seja, esse efeito foi criado para trazer tensão a uma cena, para trazer suspense a uma cena. Então você tem uma música muito boa, efeitos sonoros muito bons, e esse efeito prático do dolly zoom ou vértigo feito com perfeição, tá aí a receita para um filme de tensão muito bom. E comprometido, eu vou passar para vocês um aplicativo muito fácil que você pode usar aqui no seu celular. Bom, tô com o aplicativo aqui aberto, o aplicativo chama Dizzy, vai estar o link aqui na descrição para você poder baixar, e dentro desse aplicativo você tem vários outros efeitos, né, ou outras coisas que você pode brincar um pouquinho. Então você tem vídeos para fazer, tem bastante efeito aqui. Como ele é feito para gravar na vertical, então ele é feito para as redes sociais, Instagram, Facebook, para você postar nos stories, nos Reels e por aí vai. Então você tem aqui vários efeitos bacanas, gratuitos, alguns pagos, mas bastante coisa gratuita para você usar, foto e muita coisa bacana. O que eu achei legal aqui, você vem nessa função aqui que eu acabei de clicar, é o anti-tremor. Eu achei bacana porque isso aqui é difícil você achar até em câmeras profissionais, sabe? É difícil você ter esse anti-tremor. Às vezes as pessoas têm um pouquinho da mão um pouco mais leve, né? Não tão pesada e fica tremendo um pouquinho. E esse anti-tremor tira essa tremedeira toda. Legal, você vai aqui no Dolly Zoom, vamos no nosso objetivo. Eu vou virar aqui para vocês. Oi vocês, tudo bem? E vou fazer aqui com o nosso bonequinho. Eu vou desligar o anti-tremor, eu acho que fica melhor para fazer. E fazer o efeito acontecer. Olha que bacana, já dá para ter uma noção. Ele exporta o vídeo rapidinho e você tem o seu objetivo aqui. Dá para melhorar? Dá. Você treina um pouquinho, conhece um pouquinho mais do aplicativo, você consegue fazer com mais facilidade e melhor ainda. Só que assim, por se tratar de um aplicativo, eu achei super bacana e, meu, é um efeito que demanda uma técnica para você fazer. É fácil, mas demanda um pouquinho de experiência. E aqui você tem na palma da sua mão. Então você não precisa ter nenhum computador ou ser um expert em edição de vídeo para você ter um efeito super legal como esse. Você pode apenas fazer com o seu celular. Então muito obrigado por acompanhar a gente. Fique ligado porque vai vir muita coisa boa sobre cinema. Eu sou o Léo, o Videonauta, e falou!